Se tem uma coisa que eu curto é colecionar mangás e HQs. E uma das maiores coleções que eu tenho, um dos maiores orgulhos da minha coleção, é Yu-Gi-Oh! Os 38 volumes de Yu-Gi-Oh! Que é uma coleção bem rarinha aqui no Brasil e que felizmente eu consegui pegar todos esses volumes e vou estar trazendo hoje para vocês um mini review e mostrando toda essa coleção. Bora lá? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rafael e esse é mais um vídeo do canal Multiverso. E galera, vídeo de hoje, continuando minha série aí de vídeos de Yu-Gi-Oh! Eu já fiz um mostrando a minha coleção de monstros do tipo dragão, das cartas do tipo dragão. Tá aí nos cards, eu não sei se é aqui ou se vai ser aqui que vai aparecer algum dos lados, mas depois de assistir esse, dá uma conferida lá que vocês vão curtir. Tem bastante monstros do tipo dragão aí, diferentão, às vezes alguns que vocês nem conhecem. É uma coleção bem grandona que ainda eu não finalizei, longe de finalizar, mas é uma coleção que me dá bastante orgulho. Assim como a coleção de mangá, os 38 volumes, Yu-Gi-Oh! Surgiu aqui nessa série e que tem umas certas diferenças do anime. Então eu vou estar trazendo para vocês hoje um review da coleção, mas eu vou tentar não spoiler. É uma obra muito legal, eu vou estar mostrando para vocês todas as capas, todas as edições, então já deixa o like, se inscreve no canal aí para valorizar o trabalho que a gente tem feito. Já passamos da marca de 600 inscritos. Eu agradeço demais aí, valeu você aí que tá inscrito no canal, que tá se inscrevendo. Eu nem imaginei que a gente ia chegar aí nesse número, fico muito contente. E agora sem enrolação, bora mostrar a coleção, porque a gente tem bastante mangá aí pra ver, bora lá? Aí, decidi trazer pra vocês aqui, mostrar o mangá na mesa. Eu tinha até tentado gravar na prateleira, mas não ficou muito bom. Eu quero mostrar pra vocês os detalhes de cada uma das capas. Olha que arte linda, né? Kazuki Takahashi mandava muito bem, e isso porque é o primeiro volume. A gente sabe que os mangás no começo, eles não têm uma arte tão boa assim, né? Mas o Yugi também acontece isso. Você vê que o visual dos personagens vai evoluir muito conforme o tempo for passando, mas o Kazuki já mandava bem desde o início. Olha lá, já a pegada do Antigo Egito, que é clássica no Yu-Gi-Oh! Lá, o Enigma do Milênio. Aqui eu vou mostrar a segunda edição pra vocês, olha lá. Vocês estão ligados como é que é o visual dos personagens. Olha a cara do Joey, né? Mudou muito. O traço do Kazuki evoluiu demais conforme o tempo foi passando, né? E o Joey foi um dos personagens que mais mudou até chegar àquele visual clássico que a gente conhece, né? Inclusive eu tô falando de Joey, no original o nome dele não é Joey, é Jonoichi. Só que eu conheci pela TV Globinho, né, gente? Então assim, eu vou falar os nomes que eu conheci, eu não vou falar os nomes em japonês. Inclusive eu acho muito errado eles terem alterado Jonoichi, o nome dela era Anzo, se eu não me engano, transformaram em Teia, o Tristan, né? Cadê o Tristan? Tem aqui a edição 4, olha lá. Edição 4, ela tá toda a turminha, né? O Tristan era Honda no original. Eles mudaram porque existia essa mania nos anos 90, anos 2000, agora só que foi mudar na realidade, uns anos pra cá, de ocidentalizar as obras que eles traziam do Japão. Então, por exemplo, vamos trazer o Yu-Gi-Oh! Quem trouxe foi a 4Kids. Mas eles achavam que Jonoichi, Honda, Yanzo, o pessoal não ia gostar, é um nome muito diferente da cultura ocidental, o pessoal não vai gostar disso. Que é uma bobeira, né? Pra mim é até um preconceito, não faz o mínimo sentido, mas eles faziam isso, né? E o Yugi não foi a única obra a sofrer com isso. Por exemplo, Pokémon. Qual que é o nome do protagonista? Ash Ketchum. Mas no original é Satoshi. Sabe? Então isso acontecia demais. Power Rangers mesmo, que era uma série original japonesa chamada Super Sentai, quando veio pro ocidente aqui, né? A Saban trouxe, ela adaptou, mudou até os atores, pra vocês terem noção do que eles faziam, né? Mudou até os atores. Então, tipo, mudou a história e tudo. Acontecia isso bastante. O Yugi sofreu também com isso. Aqui voltando, né? Que são os primeiros 6 volumes. A história, nos primeiros 7 volumes, na realidade, é totalmente diferente do que a gente viu no anime. Aqui, o Yugi, ele completa o Enigma do Milênio, que foi um presente do avô dele, e quem completasse podia ter um desejo realizado. Foi o que o avô falou pra ele. E o pedido dele foi: eu quero ter amigos. Isso é uma das temáticas principais de Yu-Gi-Oh! Não é só as cartinhas, não, é sobre a amizade. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu sei que é uma coisa batida, vários são os animes que utilizam de poder da amizade para resolver tudo. O Yugi é um deles,
mas eu acho isso bonito, sabe? Eu acho isso legal. É muito bacana uma obra mostrar o quanto que é importante você ter amigos, sabe? O quanto que é importante valorizar seus amigos, né? Estar junto deles. E eu gosto muito do Yugi por conta disso, é um dos grandes motivos, né? E o Yugi, ele vai fazendo vários amigos. Para quem era totalmente solitário, vai passando o tempo e ele vai tendo diversos amigos, né? Inclusive rivais, por exemplo, o Bakura, que aparece como um vilão, né? Inclusive é o vilão final, mas depois se torna amigo deles. Então, assim, eu acho isso bacana. Eu sinceramente gosto, né? Sei que muita gente acha meio batido, meio cafona até, mas eu acho legal. Aqui começa, na realidade aqui mais ou menos, começa o reino dos duelistas. Que foi quando o anime de Yu-Gi-Oh! Que a gente assistiu começou, né? Aliás, ele começa mostrando o Kaiba, né? O Kaiba veio ver uma carta, e aí depois ele vai lá, enfrenta o Yugi, perde, o Yugi faz o Exódia, né? Aquela coisa clássica. Mas logo na sequência já começa o arco do Pegasus, né? E existiu um anime anterior que adaptou todos esses 7 volumes, que a gente chama de Yu-Gi-Oh! Zero, né? Mas ele não ficou conhecido aqui no ocidente, ele foi feito por outra produtora, a Toei, que é conhecida por fazer One Piece, Dragon Ball. Teve até um card game na época da Bandai, mas não fez sucesso, então o que conta mesmo é o Yugi que a gente conhece mesmo, né? Que inclusive mudou muito a história. Eles mudaram diversos detalhes, né? O mangá tem algumas diferenças ali, eles fizeram isso para adaptar mesmo, para poder vender o card game, né? Que a Konami ia lançar, mas foram alterações bacanas, assim, não ficou ruim não, de jeito nenhum. Aqui as primeiras edições, né? Aqui já tá no Arco do Reino dos Duelistas, ele enfrentando o Kaiba. Olha que capa linda, primeira capa com o Kaiba, né? Kaiba o Dragão Branco, pra mim o Kaiba é meu personagem favorito. Eu gosto de todos na realidade, a Mai, olha lá, todos eles. Eu gosto muito do Joy também, eu gosto demais do Joy, mas o Kaiba é meu personagem favorito, não tem jeito. Agora vamos pra próxima leva. Com a edição 13, mostrando no detalhe pra vocês. Olha que arte linda também, né? Esse Blue Eyes aqui no fundo. O Kazuki, eu falo, né? Eu gosto demais da arte dele e como ele fazia capas, né? Ele mandava muito bem. Olha a Mai aqui. Bandit Keith, que provavelmente não era esse o nome no original, né? Mas eu não sei como é que é o nome dele no original. Eu conheço só como Bandit Keith mesmo. Aqui, esse duelo, pra mim, é um dos melhores de Yu-Gi-Oh!, né? Tudo bem que nessa época do Reino dos Duelistas existiam umas regras totalmente malucas, né? Porque o Kazuki ainda estava criando o card game, era algo bem mais simples, né? Ele tinha uma outra visão do jogo. Depois, só no próximo arco, que aí sim começa a ter as regras certinhas, que a gente já conhece mesmo, né? Ou pelo menos mais próximo da regra que a gente conhece, que ainda assim tinha algumas forçações de barra, né? Para o roteiro, né, funcionar. Mas aqui é muito legal, é quando o Yugi faz pela primeira vez um ritual, e o ritual do Mago Negro do Caos, né? Olha que arte incrível, gente. Vou dar aqui uns detalhes para vocês. Incrível visual, eu adoro o visual do Mago Negro do Caos. Aliás, os monstros de Yu-Gi-Oh!, né, são muito bem feitos, o design deles são incríveis. Aqui o Kazuki tentou trazer de volta a pegada original, né? Que era sobre jogos em si, não apenas card game, porque a ideia inicial era que o Yugi fosse bom em todos os jogos, né? E não só no jogo de carta. Mas quando ele apresentou o card game lá, todo mundo adorou, né? Era meio que inspirado no Magic the Gathering, mais ou menos, né? E a galera adorou, achou incrível e ele acabou que, pô, a galera tá gostando. Aí a Shonen Jump, né, que era a revista onde saía o mangá de Yu-Gi-Oh!, os editores falaram, continua, vai trazendo mais o card game, que é isso que o povo quer, é isso que o povo gosta, né? Então aí ele continuou trazendo, mas aqui nesse volume ele tentou trazer um joguinho diferente de cartas, que foi muito legal, os dados masmorra, teve até jogo, né? Teve jogo no Play 2, mas não fez tanto sucesso assim, e logo ele já voltou pro card game normal com o melhor arco, na minha opinião. Eu quero saber de vocês qual o arco que vocês mais curtem de Yu-Gi-Oh! Do clássico, mas que é a Batalha da Cidade, que é um torneio feito pelo Kaiba, e eles querem pegar os 3 deuses egípcios, ali surge o Merrick também. É muito legal, eu acho que é o melhor arco, na minha opinião é o melhor arco. Foi quando as regras foram meio que estabilizadas ali. Olha lá, aqui surge a Maga Negra,
né, um dos monstros mais clássicos de Yugi também. É muito legal, eu adoro esse arco. Olha essa capa. Gente, quando eu falo que o Kazuki era mestre em fazer design, não só de personagem como de monstros, olha o Slifer. Que aliás não é Slifer no original, viu? O nome dele é Osiris, mas também é a mesma coisa. Eu conheci como Slifer, é Slifer, né? Não tem jeito. Até no card game o nome dele é Slifer, né? Aqui esse duelo eu adoro, quando o Kaiba e o Yugi se unem, né? Enfrentando ali os outros dois. É muito bacana, porque, pô, eles eram rivais, totalmente rival. O Kaiba é maluco, né? Inclusive no começo do mangá, aqui não, aqui ele já tá o Kaiba que a gente conhece. Mas no começo mesmo, naquelas 6 edições iniciais, ele era um baita de um psicopata. Ele faz um jogo chamado Morte T, que era quase que os jogos mortais dentro de Yu-Gi-Oh! Ele tentou matar o Yugi e os amigos dele, essa é a realidade. Mas a gente finge que esquece, a gente só lembra do Kaiba que queria vencer o Yugi no joguinho de cartas e é isso mesmo. E aqui, ó lá, a gente vê o duelo do Yugi com o Joey. Olha lá, que legal, né? Esse daqui é um mini arquinho, né? Que eu acho bem bacana, um duelo bem legal ali, foi muito bacana. Aqui o Bakura com o seu deck do capeta, né? O deck da Tabuija, né? Quem não lembra aí? Bakura. Uma capa incrível, essa daqui eu acho uma capa maravilhosa, né, gente? Essa arte, inclusive, foi muito utilizada na época em diversos produtos, eu lembro. Não sei se foi em capa de Buster, não sei se foi uma capa de algum jogo, não sei, mas eu sei que essa arte do Yugi foi usada a exaustão. Tinha muito produto com essa arte aqui. Para mais edições, né? Olha lá, 25, aqui a 26, aqui já tá apresentando o Merrick. Pra mim, o meu vilão favorito de Yu-Gi-Oh! É o Merrick. Eu gosto muito do Pegasus, mas o Merrick, ele foi muito maneiro. Ele protagonizou um dos melhores duelos, vários dos melhores duelos dessa primeira fase de Yu-Gi-Oh!, né? O Yu-Gi-Oh! Clássico, eu acho ele muito legal, muito bacana mesmo. Aqui, ó, o Kaiba com o Obelisco. Aqui é quando eles já chegam naquela ilha, né? Se eu não me engano, chama Alcatraz. Eles chegam lá, aí tem aquela torre, que era a final mesmo da Batalha da Cidade, do torneio do Kaiba. Muito bacana. Aqui, volume 28, acho que no 27 também tem um pouco, mas o 28 tem o meu duelo favorito. Não favorito, mas eu acho que ele tá no... Se eu fizesse um top 5 de duelos de Yu-Gi-Oh! Esse estaria, que é quando o Joey enfrenta o Merrick e quase derrota o Merrick. Foi nesse momento que o Joey, ele se tornou um dos meus personagens favoritos. No começo, o Joey ele era muito... Ele não jogava direito, ele não conseguia fazer jogadas inteligentes, ou pelo menos não tão inteligentes assim. Ele até fez umas coisas bem legais lá no Reino dos Duelistas, mas ele não estava mandando tão bem ainda. Aqui, ele detona, quase derrota o Merrick. Ele só não derrota porque ele acaba desmaiando, né? E foi uma cena assim bem... Nossa, foi incrível. Pra mim, um dos melhores duelos de todo o Yu-Gi-Oh! Sem dúvidas nenhuma. Então, inclusive, eu acho que ele que deveria ter ganho do Merrick, mas por roteiro, né? Óbvio que aí não teria arco, né? Se ele tivesse vencido o Merrick. Então tinha que ter sido o Yugi mesmo. Eu compreendo, mas foi uma pena, né? Aqui tem mais um duelo incrível que também entra no meu top 5. Ou seja, tudo na sequência. Por isso que eu falo que Batalha da Cidade, perdão, eu ia falar Reino dos Duelistas. Batalha da Cidade é o meu arco favorito, não tem como. Duelo do Kaiba com o Yugi era um duelo que a gente já estava esperando há muito tempo. Teve um ou outro ali, mas não foram tão legais assim, né? Agora, esse aqui foi incrível, né? Aqui acho que finaliza, se eu não me engano, o duelo dos dois. E já começa a batalha contra o Merrick. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso mesmo. Eu não lembro agora, que já faz um tempinho que eu li. Então não vou lembrar pela edição. Aqui já é claro a batalha com o Merrick, né? Que é incrível lá, é um baita de um jogo das trevas mesmo. O Merrick coloca porque o Merrick, assim como o Yugi tinha o Yami Yugi, né? O Yugizinho tinha o Yami Yugi, o Bakura tinha o Yami Bakura e o Merrick tinha também essa dualidade nele, né? E aí ele coloca a parte boa no jogo, tipo, se o Merrick perdesse, a parte boa morria, alguma coisa assim, né? E a mesma coisa rola com o Yugi. Então é um duelo assim muito tenso, é muito bacana, finaliza de uma maneira incrível, é um dos melhores duelos de Yugi, sem dúvidas nenhuma. Aqui
a gente já vai para primeiro, uma das minhas capas favoritas, faz referência ao volume 1. Na minha visão, deveria até ser a capa do último volume. Se bem que o último volume tem uma arte incrível, uma capa incrível, mas esse aqui deveria ser a capa do último volume, até para fazer uma referência ali à primeira, né? Mas aqui começa o arco das memórias do faraó. E vocês devem lembrar disso do anime. É um arco que no anime é meio confuso. É legal, mas é meio confuso. Aqui é muito melhor explicado. Foi muito mais bem feito, né? E não que o do anime seja ruim, não é. Mas é que esse aqui é superior. Acaba sendo, né? O anime teve umas diferenças também. Eles adaptaram muita coisa, né? Pra funcionar no anime. E esse arco foi um deles. E é um arco que não tem tanto card game, não tem tanto aquele foco nas cartinhas, né? Eu sei que o Kazuki deve ter sofrido uma pressão para que colocasse os card games, porque, né, tinha que vender, né, para Konami a produtos novos, mas ele fez um arco bem pessoal mesmo, sabe? Assim, foi muito legal isso daqui, contando a história do faraó. Ele não lembrava o próprio nome, quem que era esse faraó, quem que era essa pessoa, esse ser que sempre ajudou o Yugi, né? Quem que ele era? Aqui a gente vê as respostas. Olha que capa incrível, né? Aqui ele tava na cena dentro do mangá, ele tá num cavalo correndo atrás do Bakura, né? Bakura, o antigo, né? O Bakura, rei dos ladrões, que era o espírito que tomava o corpo do Bakurin aí, que a gente conhece do anime, né? O Bakura, o rei dos ladrões. Muito fera esse arco. Aqui o Zork, né? O Zork. Inclusive, né? A gente tem o Zark no Yu-Gi-Oh! Arc 5, né? Arc V. Será que tem alguma referência? Será que é alguma coisa a ver? Não sei. Mas provavelmente, né? Uma homenagem ao nome, não sei. Porque o Zork foi, no caso, o grande vilão de Yu-Gi-Oh! Né? Ele com o Bakura, né? Foram o grande mal, a razão de toda a história acontecer, vamos assim dizer, né? Então, é um personagem bem importante ali pra lore de Yu-Gi-Oh! Agora vamos pros últimos volumes. Finalizando, a gente tem o volume 37, que é quando finalmente o Yugi, o espírito faraó, consegue descobrir o nome real dele. Eu não vou falar pra vocês. Eu sei que muitos aqui já sabem, mas eu não vou falar, porque vai que você quer ler o mangá ou assistir o anime. Tem muita gente que eu conheço que gosta, adora Yu-Gi-Oh! E nunca assistiu o anime clássico. Assistiu o GX, ou assistiu o 5Ds, que é ótimo, né? O Arc 5, não sei. Mas nunca viu. E eu recomendo, tanto o anime como o mangá. Eu recomendo até um pouco mais o mangá, porque é uma história que ela tem mais detalhes, né? Assim, principalmente o começo, é muito legal. Mas qualquer um dos dois vale muito a pena, né? Então, aqui tá o volume 37 e finalmente o volume 38, o último volume de Yu-Gi-Oh! Fecha a história, que eu vou ter que dar um spoiler, viu, gente, do que acontece aqui no final. Mas não é um grande spoiler, mas é o momento onde o Yugizinho, aquele menino frágil, aquele menino que queria ter amigos, que era muito bom em jogos, mas que não tinha autoconfiança em si mesmo, que precisava, que dependia do faraó, para o espírito, né, do faraó, para ele ter confiança, para ele poder vencer os duelos, por qualquer jogo que ele participasse. Nesse momento ele vê que ele não precisa mais do faraó, sabe, que o faraó cumpriu com a tarefa dele, cumpriu, sabe, com o destino dele em si. E hoje o Yugizinho, aquele menino que a gente acompanhou, já era forte o suficiente até para derrotar o faraó. Ele já conseguia ser dono do próprio destino dele. E isso é incrível. A mensagem que o Yu-Gi-Oh! Passa sobre a amizade, sabe, da importância da amizade, sobre a autoconfiança, que você tem que confiar em si mesmo. Né? Eu sei que às vezes é muito difícil, mas às vezes a gente não confia em si mesmo. É normal, isso acontece, mas é preciso, né? E isso foi o que o Yu-Gi-Oh! Nos ensinou. Não só um card game, um incrível card game, meu card game favorito, né? Gosto muito do Magic também, mas o Yu-Gi-Oh! Tá ali junto do Magic como o meu card game favorito. Inclusive eu até prefiro o Yugi, né? Por alguns detalhes. Mas além de tudo isso, além de nos ter apresentado um jogo incrível, personagens incríveis, um anime maravilhoso, vários jogos de videogame muito bons também, ainda tem uma história incrível, né? Uma história muito boa.
Depois do Yugi, o Kazuki Takahashi ele continuou fazendo outros mangás, eu vou estar deixando aí na imagem para vocês verem. O Yugi mesmo teve continuações, teve o Yu-Gi-Oh! R, teve o Yu-Gi-Oh! GX, teve o mangá de Yu-Gi-Oh! GX. Só que aí, no caso, o mangá de Yu-Gi-Oh! GX, mangá de 5DS, Zexal, Arc V e Vrains, eles já são mangás mais autorais, eles são bem diferentes do anime, dos seus respectivos animes. Porque o mangá de Yugi, ele já teve essa alteração. Ele já não é igual ao anime. Já teve muitas mudanças. O anime tem arcos, fillers que são próprios, como a saga do Lacre de Orixalcos, que eu adoro. Inclusive, Yugi ele é professor ainda em fazer fillers, né? Porque todo anime, o GX é filler, vamos assim dizer, o 5DS, todos eles não existem no mangá, são originais do anime, né? E eles dão aula nisso, né? Porque são todos muito bons, são todos muito legais, né? E assim, o Yugi teve várias continuações, mas infelizmente no Brasil os mangás não vieram, que é uma pena. Eu acredito que foi por ele não ter vendido muito bem o Yu-Gi-Oh! Clássico, então eles falaram, se o clássico, que é o original, não vendeu tão bem, que dirá do GX, 5DS e os outros, né? Infelizmente foi isso que aconteceu. Mas o Kazuki escreveu outras obras também, não tantas. Depois de Yugi ele meio que parou para descansar, para fazer as coisas que ele gostava mesmo, né? Tem até documentários aí na internet, vídeos mostrando a coleção dele, um pouco sobre a vida. Depois dá uma conferida que é bem legal. E um dos mangás, entre aspas mangás, né? Uma das histórias mais legais que ele fez, e foi relativamente recente, um pouco antes da morte dele, né? Foi esse daqui. Conversão Secreta. E vocês falam, caramba, que isso? É uma história do Homem-Aranha, do Homem de Ferro? Sim, mas feita pelo Kazuki Takahashi. Uma história e arte pelo criador de Yu-Gi-Oh! E é uma história assim incrível. Também tá no plastiquinho lá, né? Mas vocês estão vendo um pouquinho da arte. Ele era um artista incrível. Olha esse Homem de Ferro que ele fez. Simplesmente inacreditável, né? O Homem-Aranha. Então, assim, ele tinha coleção de action figures, né, de estatuetas, de heróis, ele adorava super-heróis, inclusive Hero, né, o que a gente vê no Yu-Gi-Oh! GX, né, foi uma ideia dele, inclusive, né, junto ali da produção do anime. Ele gosta demais, ele sempre gostou muito de super-heróis, e fica aí, não é da coleção de Yu-Gi-Oh!, mas eu sempre deixo junto, porque é muito especial pra mim também. Mas, vou deixar até aqui do lado, sei que não é de Yu-Gi, mas vou deixar aqui do lado. Mas e aí, galera, o que você achou do vídeo? Vocês gostaram? Curtiram as capas? Curtiram esse bate-papo que a gente fez sobre o Yu-Gi-Oh? Deixa o like, se inscreve no canal para valorizar o trabalho que a gente faz. A gente tem muito vídeo bacana. Eu pretendo trazer também minha coleção de card game, de decks, né? Que eu tenho de Yu-Gi-Oh! Tenho vários decks ali. Muitos deles são decks incompletos, outros eu já tenho decks fechadinhos. Mas eu adoro, eu gosto muito de Yu-Gi-Oh! E gosto muito do card game também, né? Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve aí no canal. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Valeu, galera. Forte abraço. Fui!